Olá, bem-vindos a mais uma análise aprofundada. Hoje a gente vai mergulhar nos primeiros artigos do Código Penal brasileiro. Vamos tentar entender, como a lei penal funciona na prática, no tempo, no espaço, para quem ela vale, né? E acho que o ponto de partida óbvio é o artigo 1º, a legalidade. Não há crime sem lei anterior que o defina. Fundamental isso, né? Para dar segurança. Fundamental. É a base de tudo, essa previsibilidade. Ninguém pode ser pego de surpresa, digamos assim. E essa necessidade de lei anterior, ela já puxa o gancho para a questão do tempo, que está ali nos artigos 2º e 3º. Assim, a aplicação da lei no tempo. Como funciona se a lei muda depois que o fato aconteceu? Então, a regra geral que está no artigo 2º é que a lei penal não retroage. Quer dizer, ela só volta no tempo se for para beneficiar o réu. Essa lei posterior, se for mais favorável, ela se aplica sim, mesmo que o caso já tenha sido julgado, sabe? Entendi. A lógica é clara, a favorecer o réu. Mas e o artigo 3º? Ele fala das leis temporárias excepcionais. Parece que cria uma exceção aí, né? Cria sim, é uma exceção importante. Pensa assim, essas leis são feitas para situações muito específicas, passageras. Se elas simplesmente deixassem de valer quando acabasse o prazo ou a situação, Perderiam o sentido, né? exato, elas não teriam efeito prático. Por isso, elas continuam valendo para os fatos que aconteceram durante a vigência delas, mesmo depois de revogadas. É o que a gente chama de ultraatividade. Ultraatividade. Faz sentido para garantir que elas funcionem. Bom, e definindo o tempo. Quando exatamente o código diz que o crime aconteceu? Artigo 4º, né? Isso, artigo 4º. Ele adota a teoria da atividade. Ou seja, o que importa é o momento da ação ou da omissão, não o momento do resultado. Ah, então se alguém atira num dia e a vítima infelizmente morre no outro, para a lei penal, o crime aconteceu no dia do tiro. Exatamente. Para definir qual lei aplicar, vale a lei do dia da conduta, da ação. Ok, tempo entendido. Agora, vamos para o espaço. Artigo 5º. Territorialidade. A regra básica é... Lei brasileira para crime no Brasil, certo? E certo, lei brasileira no território nacional. E é interessante ver o que o Código considera como extensão do território, né? Sim, não é só a terra firme. Não mesmo. Inclui embarcações e aeronaves brasileiras. As públicas ou a serviço do governo, onde quer que estejam. E as privadas também, se estiverem em alto mar ou no espaço aéreo correspondente. Por exemplo, É bem amplo. bem amplo mesmo. Mas olha que curioso. Se para o tempo, artigo 4º, vale a ação, para o lugar do crime, artigo 6º, o critério parece diferente. É diferente, sim. O artigo 6º adota o que chamamos de teoria da ubiquidade ou mista. Ubiquidade. Quer dizer que vale tanto o lugar da ação quanto o lugar do resultado. Isso. Considera-se que o crime foi praticado nos dois lugares, onde a pessoa agiu ou se omitiu, e também onde o resultado aconteceu ou deveria ter acontecido. Mas por que essa diferença? Tempo foca na ação, lugar abre para as duas coisas. É uma escolha do legislador, muito ligada à questão de definir qual juiz é competente, sabe? A teoria da ubiquidade dá mais flexibilidade. Permite que o Brasil possa julgar o crime tanto se a ação começou aqui, quanto se o resultado ocorreu aqui. Ah, entendi, uma questão mais prática de jurisdição, especialmente em crimes que cruzam fronteiras ou até comarcas. Exatamente. E falando em cruzar fronteiras, a lei brasileira pode alcançar crimes lá fora. É a extraterritorialidade, né? Artigo 7º. Isso mesmo. E tem duas situações principais. A primeira é a extraterritorialidade incondicionada no inciso 1. São casos bem graves, tipo crimes contra a vida ou a liberdade do presidente, contra o patrimônio público da União ou genocídio cometido por brasileiro. Nesses casos, a lei brasileira se aplica de qualquer jeito, Mesmo se a pessoa já foi julgada lá fora? mesmo se foi absolvida ou condenada lá fora. O Brasil vai julgar aqui, segundo a nossa lei. A soberania e os interesses do país falam mais alto nesses casos. Entendi. E a outra situação? A condicionada. Está no inciso 2. São outros casos, como crimes que o Brasil se comprometeu a reprimir por tratado, crimes cometidos por brasileiros no exterior em geral, ou em navios e aviões privados brasileiros lá fora, se não forem julgados por lá. Mas aí tem condições, né?
Não é automático. Não, tem várias condições. O parágrafo 2º lista: a pessoa tem que entrar no Brasil, o fato também tem que ser crime lá onde aconteceu, o Brasil precisa poder extraditar, se fosse o caso, e a pessoa não pode ter sido absolvida ou cumprido a pena inteira lá fora. É uma aplicação mais subsidiária. E se a pessoa cumpriu parte da pena lá fora, o que acontece aqui? Artigos 8 e 9 entram aí. Entram sim para complementar. O artigo 8 diz que a pena cumprida no estrangeiro diminui a pena aplicada aqui, pelo mesmo crime, ou é contada junto, se forem penas iguais. Uma compensação, digamos. Isso. E o artigo 9 fala da sentença estrangeira. Para ela ter certos efeitos aqui no Brasil, como obrigar a reparar um dano ou para aplicar uma medida de segurança, ela precisa ser homologada pelo Superior Tribunal de Justiça. Tem todo um procedimento. Entendi. São formas de lidar com decisões de outros países, mas com regras próprias. Exato. Então, resumindo o nosso passeio, vimos a rigidez da legalidade, né? A flexibilidade da lei, no tempo, mas sempre a favor do réu, com aquela exceção importante das leis temporárias. Vimos também as definições bem específicas para o tempo do crime, que é a ação, e para o lugar do crime, que pode ser a ação ou o resultado. E, claro, o alcance da nossa lei, que vai além das fronteiras em certos casos. São princípios que realmente estruturam todo o sistema penal, né? Mostram como a lei tenta equilibrar a proteção da sociedade com os direitos de quem é acusado, impacta a vida real das pessoas. Com certeza. E pensando em tudo isso, especialmente na complexidade da extraterritorialidade dos artigos 7º, 8º, 9º, fica uma reflexão, né? Qual seria? Até que ponto a gente pode falar numa justiça universal? Ou será que a justiça penal vai ser sempre, de alguma forma, moldada e limitada pelas fronteiras, pelos acordos entre países, pela soberania de cada nação? Fica aí pra gente pensar.